Os saúdo, amados e amadas, com a paz de Senhor Jesus, pastor Stanek, pregador do Mata, em mais uma exposição bíblica. Dessa vez, livro de Juízes, capítulo 2, é o texto básico da nossa lição, do próximo domingo. Desde já eu te peço, se inscreva no canal, compartilhe, dá o seu joinha, nos ajude a glorificar o nome do Senhor, nosso Deus. Lembrando que nós falamos sempre assim, diz o Senhor dos Exércitos, aquele que quer se aparecer, não me representa. Então nós fomos criados para a glória de Deus, e essa exposição bíblica é para a glória de Deus. Então nos ajude a dar glória a Deus em mais esse capítulo muito importante na palavra de Deus. Juízes capítulo 2. Fizemos domingo, semana passada, no sábado, postamos a lição de número 1, capítulo número 1. O homem sai da sua terra com a sua família. Mas, ao estarmos reunidos na igreja, surgiu a ideia de que Deus matou 3 para salvar uma. Deus matou Elimeleque e os seus 2 filhos para salvar a Moabita. Essa ideia não procede. Por que não procede? Porque Deus usou Noemi como meio. Deus não precisa matar ninguém para fazer a sua obra. O caminho que foi escolhido de ir para Moabe, para um povo pagão, um povo que já havia escravizado o povo de Israel, a escolha do caminho não foi de Deus. O caminho que parece bom aos olhos do homem, mas o seu fim é a morte. Então a escolha foi de Elimeleque. A escolha de casar com as Moabitas foram dos filhos, coisa que era abominável aos olhos de Deus. Então, Deus não precisa de matar ninguém para fazer aquilo que lhe apraz. Então essa ideia não procede. Deus usa os meios. E o meio ali foi Noemi. Mas Deus podia simplesmente fazer como fez Abraão. Sai da tua terra e do meio da tua parentela. Deus faz o que lhe apraz. Então essa ideia não procede. E queria o homem, Elimeleque, vai para Moabe com a sua família, não fugindo da fome, porque era um homem rico, cheio de provisões, mas ele está fugindo com medo da fome. Você conhece pessoas assim? Eu conheço. Pessoas que têm que estar vendo a comida, a despensa lotada, a comida diante dos seus olhos. Se não ver, entra em pânico, entra em desespero. Principalmente pessoas que já passaram por necessidade na vida. Conhecemos algumas pessoas. Conheço um amigo que na época da pandemia, ao ser soado um alarme falso de que haveria escassez de mantimento, ele fez R$2.000 em compras. Então esse homem não está fugindo da fome, ele está fugindo com medo da fome. Dá uma olhada na nossa exposição no capítulo 1, porque nós vamos para frente aqui. É Provérbios 14:12. Há caminhos que parecem certo ao homem, mas no final conduz à morte. Versículo 1 do capítulo 2. Noemi tinha um parente por parte do marido, era um homem rico e influente, pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Versículo 1 do capítulo 2. Dá essa introdução, porque vamos agora se encontrar 2 histórias. Vai encontrar aqui 2 histórias. Se fosse a família de Noemi, seria mais fácil. Seria um irmão, uma irmã. Mas aqui é um homem e a família do marido dela. A gente não sabe se é um tio, se é um cunhado. É parente do marido. Cunhado já se tem a ideia de que não é parente. E amados, se fosse um parente assim, bem chegado, embora o tempo que passaram em Moabe, Noemi viria direto para a casa de Boaz. Mas é parente do marido. É bom nós frisarmos esse ponto. Parente do marido dela. Esse homem tinha 2 qualidades, que é difícil. Nem todos têm. Rico e influente. Nem todos os ricos são influentes. Mas ele tinha essas 2 qualidades, rico e influente, e também era um homem que, pelas suas atitudes, a saudação, ele temia a Deus.
Ruth agora está com a sua sogra e elas não têm nem o que comer. Vai cruzar duas histórias. Um homem rico e influente e uma mulher pobre que já desfrutou de riquezas, porque é nora de uma mulher de posse, que tinha posses, foi para Moabe, perdeu tudo, mas levou suas riquezas. Mas agora Ruth é pobre. Pobre e ainda tem uma sogra para cuidar. Boaz, o homem rico e influente. E agora uma dessas mulheres tinham que tomar uma decisão de sustentar a casa. Se é que elas encontraram casa quando chegaram lá, provavelmente a casa deserta, enfim, teve que fazer muita coisa. Elas agora precisam se manter, se alimentar. E agora? Como é que vai ser? Como que vai desenrolar essa história? Simplesmente Noemi diz para sua sogra, ou melhor, Ruth diz para sua sogra: Ô Noemi, eu vou botar uma saia bem curta, uma roupa bem atraente, bem sedutora, e vou sair para atrair os homens. Foi isso que ela disse? Não. Ela disse: vou trabalhar. Vou trabalhar. Preste atenção no desenrolar dessa história. Versículo 2. Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Ruth, é o versículo 2. Vá, minha filha. Amados, eu falei que ia trazer muitas aplicações para as mulheres. As mulheres. Caráter. Essa mulher, ela vai conquistar com caráter. Não é com corpo, é com caráter. Nós estamos vendo muitas mulheres querendo conquistar com corpo. Mas essa mulher, ela vai com caráter, trabalho. E vamos dar sequência aqui, falar em trabalho, porque o nosso cérebro, ele trabalha para nos enfiar em zona de conforto. Ela chegar em casa, automaticamente já entra em zona de conforto. E agora? Podia falar para a velha: você que vai trabalhar, que eu não conheço ninguém aqui, eu sou estrangeiro, ninguém vai me querer, ninguém vai me aceitar, ou vão comigo. Mas essa mulher, ela mostra caráter. E o caráter dela, o caráter de uma pessoa, é muito importante. Tantas mulheres querendo conquistar com o corpo, não com caráter. Tantas mulheres que não querem nada com trabalho. Vamos considerar alguns provérbios aqui. Olha só, alguns provérbios que dentro desse assunto. Um pouco de sono, um pouco toscanejando, um pouco encruzando as mãos, para estar deitado, assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão armado e a tua necessidade como um homem armado. Então teria que levantar, alguém teria que fazer alguma coisa. E Ruth vai mostrar uma mulher de caráter e de atitude. Outro provérbio. Diz o preguiçoso: um leão está no caminho. Um leão está nas ruas e não sai. Tem gente orando, pedindo Deus, mas não sai de dentro de casa. É a ação do homem e Deus. Eu tinha um pastor que dizia: Deus opera na decisão do homem. Ela decidiu trabalhar. Deus não gosta de preguiçoso, nem de preguiçosa. Ruth vai sair da zona de conforto para a zona de conflito. Ela vai fazer a vontade de Deus. Trabalhar. Trabalhar. Muitas mulheres estão criando princesas. Lá em casa, minhas 3 filhas sabem trocar um bujão de gás. Aí, rapaziada que está escutando aí, ó, se casar com uma delas, já sabe. Trabalho.
Mostra, tira foto do seu corpo, sorriso, as voltinhas do corpo. Ruth devia ser uma linda mulher. Mas não é isso que Boaz vai ver. Um homem de caráter, dependendo do que você se veste para atrair, para seduzir, já está errado, porque você tem que se vestir para a glória de Deus. Mas dependendo do que você veste para atrair, para seduzir, a sua roupa vai definir o tipo de homem que você quer atrair para a sua vida. Posta aí você costurando, aprendendo a costurar, trocando um bujão de gás, capinando o quintal, varrendo o quintal. Trabalho dignifica tanto o homem quanto a mulher. Mas por que essa mulher decidiu trabalhar dessa forma? E tem um texto bíblico que diz rabiscar, quer dizer, colher o resto. Tem gente que quer escolher trabalho, quer começar lá de cima. Olha só a lei, vamos dar uma olhadinha na lei. Levítico 23, 22. E quando fizerdes a colheita da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega, para que o pobre e para os estrangeiros as deixarás. Eu sou o Senhor vosso Deus. Quando no teu campo colheres a tua colheita, esquecerás um molho no campo. Não tornarás a tomá-lo, para que o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras da tua mão. Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás para colher o fruto dos ramos. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Quando vindimares a tua vinha, não voltarás para rebuscá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Lembra-te de que foste servo na terra do Egito, portanto te ordeno que façais isto. Deuteronômio 24, 19 e 22. Então essa mulher está saindo para o campo, para o trabalho, digno e amparado pela lei de Deus. Já que agora ela escolheu estar debaixo das asas de Deus, povo de Deus. A Bíblia diz, mulher virtuosa, quem achará? Mulher virtuosa, quem achará? Pastor, então qual seria a virtude da mulher? Qual seria a virtude da mulher? Que virtude é essa que a Bíblia fala? Mulher, eu tenho uma mensagem aí. A mulher que está matando a família, é a família que está comendo o pão da preguiçosa, que levanta meio-dia, 10, 11 horas, não tem horário, não tem organização na casa, o pão da preguiçosa. Qual seria, pastor, a virtude da mulher na Bíblia? Vamos ver. A Bíblia vai dizer que virtude é essa. Porque, amados, estamos vivendo uma geração de mulheres cheia de nhenhenhen. Por exemplo, a minha esposa não troca um bujão de gás, mas as minhas filhas eu ensinei a trocar. Ah, mas quando der algum problema assim, é assim que se resolve. Ensinei. Já pensou o caso, uma filha minha? Aí tem que chamar o vizinho para trocar um bujão de gás. Uma coisa tão simples. Vamos ver que virtude é essa da mulher. Gênesis capítulo 24, 45 e 46. Antes de terminar de orar em meu coração, qual foi a oração do moço que Abraão mandou? A moça que eu pedi água e ela disser, darei a ti também os teus camelos. Essa será a companheira do filho do meu Senhor. Assim o anjo de Deus vai ter prosperado o meu caminho. Foi isso? Então, antes de eu terminar de orar, em meu coração surgiu Rebeca com um cântaro ao ombro, dirigiu-se à fonte, tirou água e lhe disse, por favor, dai-me de beber. E ela se apressou a tirar o cântaro do ombro e disse, bebe, também darei água aos teus camelos. E bebi, e ela deu de beber também aos camelos. Cântaro e água. A água era tirada no poço. Certamente uma cordinha, ó. Eu já puxei água no poço. Lá na casa de mamãe tem um poço até hoje. Até hoje tem lá, meu pai gosta. Eita.
Tem água boa até hoje. Tem uma caçambinha. A gente puxa a água da caçamba. Quando eu vou lá, eu dou uma olhada. Dá uma vontade de puxar uma água, lembrar dos velhos tempos. Você imagina? Agora, imagina você tirar uma caçambinha, 2 tá bom, mas imagina. Você para imaginar quantos litros de água bebe um camelo. Em média, de 90 a 100 litros de água. Esse homem tinha 10 camelos. E essa mulher disse, essa moça, darei a ti também os teus camelos. Se formos calcular assim por alto, uma média de 700 litros da água, 400 a 700, que eu não acredito que ela encheu a pança dos camelos de água, não. Mas foi bastante água. O camelo cansado de uma viagem, chegando de uma viagem, então foi bastante água. Mulher virtuosa, trabalho. Começou com a Moabita, trabalho. Lá na frente, Boaz vai dizer que ela é virtuosa. Mulher virtuosa. Acorda cedo, não come o pão da preguiça, nem dá o pão da preguiçosa para a família. Trabalho. Trabalho. Provérbios 31, famoso Provérbios 31. Olha só, mulher virtuosa, quem achará? Uma mulher pregando, falando. E ela vai apresentar qual era a virtude dessa mulher. Trabalho, olha só. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede ao de rubins. O coração do seu marido está nela confiado. Ela vai sair, já sabe que o cafezinho dele vai estar pronto. Ele sabe que ela vai cuidar dos filhos. Vão comer na hora certinho. Que hora que teus filhos estão comendo? Você está sendo uma mulher tola. Se não tem hora para comer, se não tem disciplina na sua casa. Se seus filhos comem para encher, ou comem para nutrir, ou você está usando industrializados por causa da preguiça de cortar uma couve, cortar um legume, um repolho. Aí os industrializados, a saúde sua e da sua família vai para o espaço. Olha no YouTube aí a nossa mensagem, a mulher que está matando a família. Vê se não é você. O coração do marido está confiado nessa mulher. Ela só faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã ao trabalho, hein? Busca lã e linho, trabalha de boa vontade com as suas mãos. Como um navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Mulher hoje não quer ir no mercado. Não. Isso é coisa de homem, coisa de macho. Ruth vai colher e vai levar para casa aí em média uns 16, 17 quilos. Trabalho. Uma arroba. Essa média aí. Trabalho dignifica. Traz de longe o seu pão, levanta-se de noite, levanta-se mesma noite para dar de comer aos da casa e distribui a tarefa das servas. A mulher que tem serva vai ficar de perna pro ar. Não, trabalho. Trabalhei na Barra da Tijuca para uma senhora bem sucedida, a segunda pessoa mais rica da Barra. 7 horas da manhã a véia estava em pé. E o velho, um empresário de alto porte, 7 horas da manhã ele pulava no mar, que a casa era de frente para o mar, ficava boiando em cima da água. E a véia dando a tarefa para os servos, para mim também, que estava fazendo uma reforma, uma obra lá na casa dela. Trabalho. De longe, ela traz de longe o seu pão, levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos da casa e distribui a tarefa das servas. Examina uma propriedade, adquire, planta uma vinha com o fruto das suas mãos. Cinge os seus lombos de força e fortalece aos seus braços. Vê que é boa a mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as suas mãos ao fuso e as suas mãos. A mulher é uma potência. Preste atenção nisso, a sua lâmpada não se apaga à noite. Ah, pastor, mas depois de tanto trabalho, tanta exaustão, tanto trabalho, a minha lâmpada vai apagar. Não dá. O marido procura, a lâmpada
está apagada. Olha essa mulher aqui, é um exemplo. Tem muitas mulheres apagando a lâmpada da noite, expondo o marido. Porque sexo para o homem é uma necessidade fisiológica, como comer arroz e feijão. Conheço alguns homens que são meio doidos por falta de sexo. Sobe para a cabeça. A pessoa fica neurótico, maluco, gritando, alterado. Altera tudo. Porque você está apagando a lâmpada da noite. Ah, mas eu não aguento. Aguenta. Uma coisa que Deus deu à mulher foi resistência. O homem não consegue fazer as mesmas coisas todos os dias. É difícil para o homem. Arrumar uma casa todo dia. Até ele começa. Isso é, se tiver, quem faz são uma minoria. Ele até começa bem, mas depois ele não tem resistência. Até quando a mulher é uma célula, é o sêmen que sai do homem, está correndo para o útero. A da mulher vai mais devagar, mas é resistente. Demora mais para morrer. Tem mais resistência. Deus deu isso para a mulher. A Bíblia diz que a mulher é o sexo, o vaso mais fraco. Não é uma fraqueza na emoção, não é uma fraqueza física. Claro que o homem aguenta mais peso, mas a mulher tem mais resistência. Uma mulher carrega uma criança muito mais que o homem. Ela tem resistência que Deus deu. Ela pega uma criança. Você vê os países da África, a mulher carrega a criança num saco, no corpo, para lá e para cá. O homem não aguenta. Deus deu resistência à mulher. Então não seja fraca, use a resistência que Deus te deu. E não apaga a tua lâmpada à noite. Porque você vai estar expondo ao seu marido. A não ser que haja necessidade, ao vendo necessidade, ele vai entender. Amém? Vamos dar sequência aqui? Então a mulher é uma potência. Boaz podia ter dito para aquela mulher, não precisa trabalhar. Igual muitos homens estão comprando a mulher pelo corpo, não pelo caráter. Buscam saber que mulher é essa, o que ela faz, quais são as atitudes dela, qual é o caráter dela. Essa mulher acorda meio-dia, ela cuida, ela ajuda os pais, essa moça. Qual é o caráter dessa mulher? Não é pelo corpo, é pelo caráter. O homem não precisa de mulher no sentido de corpo, colchão, prazerão, aquele negócio parecendo um capu de um fusca, como dizem por aí, me perdoe as moças e as irmãs, mas é que os homens falam entre eles, ou melhor, os ímpios. Nós também temos convivência com os ímpios em obras. Longe de mim isso, mas é o que eu ouvi dos ímpios. Ultimamente eu estou trabalhando com os irmãos da igreja, a gente não se ouve mais isso. Mas elas querem expor, conquistar pelo corpo, não pelo caráter. E esse homem, o homem não precisa de mulher, ele precisa de uma companheira, de uma disjuntora. Um pastor me falou isso e eu guardei. Não precisamos de mulher. A cobiça dos olhos. Escolher através dos olhos, não do caráter. Aí nós vamos dar sequência aqui. Muitas moças já decidiram. Eu vou me casar. Não quero árvore no meu quintal. Não quero ver mato. Não quero jardim. Não quero animais. Ou seja, não quero ter trabalho. Aí teus filhos não vão ver os grilos, os insetos, a natureza de Deus. E os filhos não vão ver um pintinho nascendo, um filhote de cachorrinho, filhote de um gatinho, um patinho, nadando na água. Os animais que o filho vai conhecer são os da internet, os bichinhos que falam. Trocando a natureza, a criação de Deus pela criação do homem. Não, eu não quero ter trabalho. Dá responsabilidade aos seus filhos para que eles aprendam a ser responsáveis. Não tem um quintal para capinar porque não quiseram árvore. Eu quero que
coloca concreto no quintal todinho. Não quero ter trabalho, ou seja, não quero trabalhar. Já estão decididos. Não querem. Nem casaram ainda, já decidiram. A preguiça está dominando o ser humano. O ser humano está cada vez mais em zona de conforto, não querendo sair para a zona de conflito. Eu vou te contar a história de um rapaz que queria casar a moça. Presta atenção nessa história. Ele queria casar e ele queria uma moça, uma mulher virtuosa, uma mulher que trabalha. Ele não queria uma moça que não ajuda a mãe, uma moça que acorda meio-dia, toma café e internet, uma alienada. Em parte, a culpa é dos pais. A culpa é do pai e da mãe, e muito mais da mãe, que passa mais tempo com os filhos. E as mães que não querem ter trabalho para criar os filhos, vão trabalhar para sustentar os netos. Então esse rapaz queria casar. E eu não posso errar. Eu tenho que escolher uma moça pelo caráter. Já sei. Ele teve uma ideia. Eu vou sair pelas casas das moças e vou pedir telha de aranha para fazer chá. E com essa ideia ele saiu batendo nas casas. E na maioria das casas que ele foi pedir telha de aranha para fazer chá, moça, dá uma olhada aí nos tetos, no telhado da sua casa. Vê que vergonha. A maioria das casas que ele foi, as moças disseram, isso é o que mais tem aqui. E deram para aquele rapaz aquele bolo de telha de aranha. E finalmente ele bate na casa de uma moça e ela diz, aqui não tem, porque eu limpo quase todos os dias. E ele disse, é com essa que eu vou me casar. Meu amigo, meu jovem, não é pela coxa, não é pelo corpo, pela cobiça dos olhos. Quem vê cara, não vê coração. É pelo caráter. Você é uma moça digna. A moça do mesmo jeito, vê se é um rapaz digno. Se é um sem vergonha que fica andando com a gaiola de passarinho, ou consertando bicicleta velha. Dá uma olhada. Olha o caráter. Bom, Boaz, essa moça agora está colhendo no campo de Boaz. Ele podia ter dado para ela o peixe frito. Opa, que mulherão. Eu já sou meio coroa, mas que mulherão, hein? Ah, é uma viúva desamparada. Opa, pega o peixe frito lá, dá para ela. Não. Ele deu para Ruth o anzol e mandou ela ir pescar. Como ela era uma estrangeira, ele deu a isca. E ela foi pescar. Muitos pais estão enfiando os filhos em zona de conforto, dando peixe frito. Teu filho não sabe o que é pescar. Você dá o peixe frito. Você não manda o filho no mercado e nem leva para ele ver que você compra e ver o quanto custa as coisas. Daqui uns dias ele estará casando e não sabe nem como chega no mercado, como paga, como compra. Muitos pais estão estragando os filhos. Boaz, ele vai dar um anzol para Ruth pescar e a isca. E ela vai pescar. Versículo 3 diz que por acaso ela entrou na plantação de Boaz, sabendo. Não, por acaso ela entrou na plantação de Boaz. Ah, aconteceu, foi por acaso. Ela foi rabiscar, foi colher o resto e entrou na plantação de Boaz. Amados, não existe acaso, nem obra do destino. Existe a mão e a providência de Deus. Não existe sorte ou azar, ou é bênção ou é maldição. O destino é cego, mudo e surdo.
por providência de Deus, ela está na plantação de Boaz. Olha só que é a providência de Deus. Salmos 103, 19. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo que existe. Que lindo, né? O Senhor domina sobre tudo que existe. Não cai uma folha de uma árvore sem que ele tome conhecimento ou permita. Você acredita nisso? Então você tem que parar de acreditar em determinismo, em obra do acaso, em destino. Não existe. Sorte ou azar não existe. Ou é bênção ou é maldição. Crente não existe. Versículo 4 a 7. Versículo 4 a 7. É um direito garantido por lei. Nós acabamos de ler, agora há pouco, a lei. Garantia essa mulher viúva estrangeira colher. Mas ela vai pedir. Ela vai procurar o chefe ali, dos colhedores, dos ceifeiros, e vai pedir. Posso? Ela conta a história dela, certamente. E ela vai pedir. Muita gente tem arrumado problema com isso. Um galho, uma árvore, passa para o outro lado. Um terreno baldio, mas plantado, cercado, que tem dono. A pessoa vai lá, desde o momento que você entrou na cerca, você está roubando. É tão gratificante pedir. Ainda que a lei te garante, como da árvore que o galho caiu para o seu quintal ou para a rua, você pode pegar a fruta. Mas isso pode dar morte, cadeia. É tão bom pedir, ser humilde, como foi Ruth a Moabita. Boaz pergunta: quem é a moça? O homem diz: veio com Noemi de Moabe, e certamente conta a história dela, que ela havia contado para aquele homem. Versículo 7. Ela chegou cedo, olha a virtude, trabalho. Ela chegou cedo e está de pé até agora, só se sentou um pouquinho no abrigo. Estão de olho em você. Tem gente? Eu vou falar isso aqui mais para frente. Versículo 8 e 9. Ele pede a ela que não saia dali dos seus campos. Os rapazes iam colhendo, as moças vinham atrás, e também a Moabita Ruth. Ele conversa com os homens para não assediá-la, não tocá-la, não violentá-la. Certamente uma mulher muito bonita, corpão, mulherão, mas a ordem é: não toque nela. Versículo 10 e 11. E ela se inclinou e, prostrando-se, o rosto em terra, exclamou: por que achei favor aos seus olhos, a ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Por quê? Por quê? Tá, vamos lá. Tiago 4, 6. Antes ele dá maior graça, portanto, Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Ela está perguntando: por que eu achei favor aos seus olhos? Por que eu fui agraciado? Porque foi humilde. Deus dá graça aos humildes. Deus favorece aos humildes. Ela chegou, pediu para trabalhar e agora se prostra diante de Boaz. E esse texto diz: Deus dá graça aos humildes. Aquele que ora para comprar, para vender, para entrar, para sair. E que é humilde. Humildade. Começa de baixo. Deus abate os soberbos, aquele que vem de cima para baixo. Deus derruba. Não desce, Deus derruba. Ela mostra humildade, nem encolheu o resto, agora ela se inclina diante de Boaz. Ela é favorecida. Enfim, ela se inclina e mostra humildade. Versículo 11. Boaz responde: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o marido, como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal para viver com um povo que pouco conhecia. Ou seja, estou dizendo eu, porque és humilde. Por que fui favorecido? Porque és humilde. Porque você é humilde. Trabalho.
dignidade. É isso, moça. Mostra caráter, não corpo. Caráter. Você quer ficar importante? Tem tanta gente querendo ficar importante, ser importante. Noemi, ou seja, Ruth, agora está importante para Boaz, para o povoado ali. Ela é uma mulher importante. Sabe por quê? Porque ela se importou com a sua sogra. E quando você se importa com o seu próximo, as pessoas te transportam para dentro de si. Você se importa, as pessoas te transportam para dentro de si. E você se torna uma pessoa importante. Mas primeiro, tem que se importar com o próximo. Falei na exposição do capítulo 1. O amor é uma decisão. E ela decidiu amar, a se importar. E foi importada para dentro de Boaz e daquele povo ali. Agraciado. Por que foi agraciado? Fez por onde? E o que você está fazendo? Está se importando com alguém? Você está na zona de conflito ou na zona de conforto? Versículo 12. O Senhor lhe retribui o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sobre as asas veio buscar refúgio. Boaz abençoa Ruth. E disse ela, continue eu a ser bem acolhida, meu senhor. O Senhor me deu ânimo, encorajou sua serva, e eu sequer sou como uma de suas servas. Não sou ninguém. Ela continua humilde. Continua humilde. No caminho de muitas pessoas, Deus vai colocar um Boaz para te ajudar, para te alavancar, para te dar um norte. Mas no caminho de muitas pessoas, bom, Deus já colocou Boaz no meu caminho, pessoas boas, que me ajudaram, que me deram um norte. Mas também colocou pessoas, Ele coloca pessoas que vão forjar o seu caráter. Até os bandidos, eles não têm caráter, mas eles querem, os que os auxiliam, que os servem, são obrigados a ter caráter, porque não podem roubá-los. Então tem pessoas que Deus vai colocar no nosso caminho para forjar o nosso caráter. Quem que você está precisando? Boaz? Repito, não cai uma folha da árvore sem que Deus permita. Deus pode colocar um faraó no seu caminho para forjar o seu caráter. Vai te passar pelo fogo. Vai te dar maturidade. Deus faz o que lhe apraz. E nem todo mundo vai ser Boaz. Olha a história bíblica. Amados, a gratidão dessa mulher é magnífica. Porque quando ela se humilha, ela se prostra, ela agradece. Quando você não agradece, o pequeno gesto que seja, você está dizendo para outra pessoa, você não fez mais do que a tua obrigação. Então aprenda a ser grato, o mínimo, nos pequenos detalhes, nos pequenos feitos. Porque a gratidão, ela faz parte da humildade, ela vai te alavancar. Não seja ingrato, seja humilde. É o exemplo dessa mulher para nós. Me fez lembrar aqui da mulher cananeia, também uma estrangeira, que vem gritando atrás de Jesus, os discípulos mandam ela calar a boca. Essa mulher é uma estrangeira, não tem chance com o Senhor. Jesus vai humilhar essa mulher. Ele conhecia o caráter dela. E ela vai se humilhar mais ainda. Às vezes Deus vai colocar alguém no seu caminho para te humilhar. É para te ensinar a ser humilde. Você tem que ficar lá embaixo mesmo. Quantas das vezes Deus quer nos ensinar a ser humilde, nós levantamos o nariz e passamos por cima. E vai vir outro para te ensinar a ser humilde. E aquela mulher foi humilde. É lícito tirar o pão dos filhos e deitar para os cachorros? Dá para os cachorros? Até os cachorrinhos comem da migalha.
debaixo da mesa do seu Senhor. Mateus capítulo 15, versículo 22 ao 28. E disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a tua fé, seja feita conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Humildade. Arrogância não leva ninguém a lugar nenhum. Versículo 14 a 18, Boaz chama ela para comer. Chama ela para comer na sua casa. E dá mais ordem lá na sua casa para que Ruth fosse beneficiada. Dá ordem para os seus servos que ela fosse mais beneficiada ainda. Bem cuidada. E ela vai para casa com quase um efa. Quase um efa de grão. Um efa de cevado comportava cerca de 16 litros, cerca de 17,6 quilos. É a Bíblia de Genebra. Ela levou isso para casa. Ela vai para casa e também vai levar. Agora eu não sei se Boaz vai dar para ela a sobra do alimento ou se ela vai separar do seu prato, do seu, e levar para a sua sogra mãe. Então ela vai para casa levando a refeição, levando mantimento. É isso. Ela está cumprindo a sua missão. Está sendo abençoada. E você? O leão não está no caminho. Até quando vai ficar deitada? Até quando? Você vai querer conquistar com o corpo e não com caráter. Até quando? Chegando em casa, a sogra perguntou onde ela colheu, onde trabalhou. Bendito, abençoou Boaz, bendito seja aquele que se importou, olha só, quer ficar importante, já falei lá atrás, que se importou com você. Ruth se importa com a sogra, Boaz importa ela para dentro de si, agora sim, Ruth é importante para Boaz. E ele disse, por quê? Porque eu sei o que tu fez. Então Ruth contou à sua sogra como tinha trabalhado. O nome do homem que trabalhei hoje é Boaz. Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixou de ser leal e bondoso para com os vivos e os mortos. Por que ela fala assim? Porque ela sabe que Boaz é um remidor. Ela entendeu que ele suscitaria a descendência do marido de Ruth. Então por isso que ela fala dos vivos e dos mortos. A semente que nasceria de Boaz e Ruth seria a sucessão do marido dela que morreu lá na terra de Moabe. E acrescentou: aquele homem é nosso parente, é um de nossos resgatadores. Continuou Ruth a Moabita, pois ela mesmo me disse também. Continuou Ruth a Moabita, pois ele mesmo me disse também: fique com os ceifeiros até que termine toda a minha colheita. E Noemi aconselhou a sua nora Ruth: é melhor mesmo você ir com as servas dele, minha filha. Noutra lavoura poderiam molestá-la. Assim Ruth ficou com as servas de Boaz para a colheita, para recolher espigas até acabarem as colheitas de cevado e de trigo. Entretanto, ela ficou morando com a sua sogra. Amados, a impressão que dá é que Boaz, ele logo assim vai ir. Mas não, vamos entrar no capítulo 3. Aí vamos falar de casamento, romance. Boaz é uma pessoa mais idosa, a Moabita devia ser novinha, uns 30 e poucos anos talvez, ou 20 e poucos, não sei. Então, agora você para imaginar comigo quanto tempo dura uma colheita. Hoje, dizem que é em média 100, não sei se é hoje ou na época não sei. Tentei pesquisar, mas não achei, mas
Deve levar aí uns 3 meses, devia levar uns 3 meses na época, 100, 110 dias. Hoje é facilidade, a máquina já colhe e já joga para cima. Agora você imagine, geralmente era a família que se reunia para colher. Os donos de terras mais ricos pagavam muitos servos, mas os menos favorecidos colhiam com a família. E aquilo ali tinha que colher, debulhar, e carregava no jumento, no burro, nas costas. Hoje em dia não, a máquina já colhe, já joga no caminhão, já limpa. É muita facilidade. Mas, nessa época aqui, o negócio não era fácil, igual é hoje. Então não pense que esse casamento saiu assim, de uma hora para outra, não. A moabita trabalhou, ralou, mostrou talento, mostrou boa vontade. Ela chegou no começo da colheita e ela vai casar depois de toda a colheita. Não sei quantos dias durou. A Bíblia não fala, mas com certeza muito tempo. Era difícil. Como colher café hoje, quem tem 5.000 pés de café, dependendo da quantidade de gente que tiver para colher, é muito tempo que leva. Então esse casamento não é assim de uma hora para outra. Essa mulher não tinha máscara. Ela não chegou ali para um disfarce, igual muitas mulheres postam na internet capinando na roça, ou fazendo alguma coisa, querendo trazer para nós um padrão de vida que ela não vive. Mas decidiu fazer vídeo para mostrar o que sabe, tentar ganhar dinheiro. Não adianta botar máscara, é o caráter. Roupas sensuais, corpo. Você não vai a lugar nenhum. Você não vai atrair homem para te assumir, para te dar dignidade, para te proteger. Você vai atrair homem para te usar, chupar laranja e jogar o bagaço fora. Comece a trabalhar, porque a Bíblia diz: quem trabalha, Deus ajuda. Ó, perdão, a Bíblia não diz nada disso, é um ditado. Olha eu colocando coisas na Bíblia que não existe. O ditado, povo diz: quem trabalha, Deus ajuda. Quem cedo madruga, Deus ajuda. Eu espero que tenhamos conhecido nessa exposição a virtude da mulher. Os últimos versículos que nós lemos aqui foi do 19 ao 23. Então concluímos assim todo o capítulo 2 do segundo capítulo de Ruth. Espero ter te ajudado aí, contribuído nos seus estudos, para que você tenha uma boa lição no domingo. Deus abençoe, o meu abraço e até o capítulo 3. Vamos falar de casamento, romance. Deus abençoe, meu abraço. Não se esqueça de compartilhar e se inscrever no nosso canal.